palestrante. Convidamos então para a sua apresentação o auditor Pedro Júnior Nunes da Silva, coordenador de Administração Tributária da Cefaz Ceará. A sua presença. Bom, boa tarde. Para a gente é sempre uma satisfação de ser convidado os colegas de sindicato e do fisco em geral para tratar sobre a matéria, até porque nós somos defensores dela, nós somos defensores dos pontos fiscais. E antes queria aqui também fazer um agradecimento ao Manuel Isidro, né, pela realização do evento, e também queria congratular os colegas paraibanos, na pessoa do amigo João Elias, admiro, que eu não estou vendo rapidamente João Elias, prazer, João Elias. Então, parabenizar a todos e dizer da minha satisfação de estar aqui com os senhores. Bom, o Estado do Ceará, tentar contextualizar antes de dar uma apresentação. Em 2007, no início da gestão do atual secretário, então estou falando aí de 10 anos, estou falando de uma gestão de um secretário há 10 anos, que foi quando ele chegou lá na Secretaria da Fazenda em 2007, vindo de uma gestão de outro governador, que era o Cid Gomes, à época, que passou 8 anos e agora está na gestão do Pedro Santana. Naquela época, ele reuniu o seu quadro diretivo e determinou, deu carta branca para que todas as áreas fosse trabalhar, fosse imaginar, fosse buscar soluções que trouxessem eficiência para a máquina de arrecadação. Isso tanto faz ser fiscalização de mercadoria em trânsito, fiscalização de estabelecimento, área de arrecadação ou até mesmo a área administrativa. Seja ela qual for, tinha que buscar eficiência. Muito bem, dado esse comando, nós caímos em campo. E fomos, reunimos os colegas, que também têm o mesmo sentimento, reunimos os colegas e fomos buscar soluções. Essa época, nós já conhecíamos como era que a Paraíba funcionava, através lá de João Elias, que na época coordenava a atividade, já sabíamos como era que o Rio Grande do Norte, os demais estados do Nordeste trabalhavam, e em cima da nossa realidade, da realidade dos demais estados nordestinos e brasileiros, fomos em busca dessa evolução que nos foi confiada. Então passamos a quase que sonhar, né? Diz que sonhar é bom, desde que você tenha como realizar também. Então fomos em busca desse sonho. Primeiro, fomos pontuar o processo do trânsito. O que é que precisa ser melhorado no processo do trânsito? Pontuamos o processo. O que é que precisa ser melhorado do ponto de vista tecnológico? Existe tecnologia para isso? Existe. Então, se você mapeou os processos, procurou melhorar esse processo mediante o uso de tecnologia, faltava somente o quê? Recurso. Né? Porque nada disso é um recurso, não interessa. Então, levamos a proposta para o secretário e ele bancou, pode cair em campo. Então, o primeiro passo nosso foi contratar uma consultoria que tenha a visão de tecnologia para poder nos ajudar nesse processo. Muito bem. O nosso sistema de controle de mercadoria em trânsito era o Cometa. Aqui era o átomo, né? Parecia uma coisa lá da atmosfera, né? Não sei se aqui já mudou, né, João? Aqui era o átomo, o Ceará era Cometa. O Cometa na época já fazia 26 anos. É uma ferramenta na plataforma de mainframe que não permite muito que você navegar, melhorar, é uma coisa muito arcaica.
Então passamos de imediato a adotar o outro sistema denominado Citran, com a plataforma Windows, plataforma baixa, onde dá toda a condição tecnológica da gente melhorar. Bom, só para... Volte aí, por favor. Esse é o nosso mapa, esse ponto de azul é onde nós temos hoje os postos fiscais. A primeira decisão, Ceará é o Estado consumidor ou o Ceará é o Estado produtor que permite abrir mão dos controles da fronteira? Resultado, Ceará é sim o Estado consumidor. Por mais que o Ceará tenha melhorado a sua balança comercial, ele não transforma, essa evolução da balança comercial não transformou o Ceará no Estado produtor. E se é produtor de produtos manufaturados. Produtos de consumo mesmo, de uso e necessidade, o Ceará continua sendo consumidor. Então nós passamos, primeira decisão, não vamos fechar postos fiscais. Segunda decisão, vamos dar uma condição melhor para os nossos 4 maiores postos, que à época respondiam por 70% de tudo que entrava no estado do Ceará. E vamos dar uma melhoria nos demais postos fiscais. Então esses pontos azul são todos postos fiscais que existiram, sempre existiram, e provavelmente pelos 20, 30 anos vai continuar existindo, a não ser que o Ceará mude seu perfil. Mude seu perfil. Pode passar. Bom, então nós fizemos algumas evoluções tecnológicas. Começamos, como eu falei no início, nós tínhamos o Cometa, tiramos o Cometa do cenário e entramos com o Citran, que é uma plataforma Windows. Esse sistema, ele permite situações em que antes nós dependíamos de informação manual. Tipo, quem já não passou do posto fiscal, servidor, nós servidores, e tomamos conhecimento de um determinado tratamento tributário de contribuinte, não pelo fisco, mas pelo próprio contribuinte. Né? Você está lá adotando o procedimento que a legislação determina, aí o cara chega, não, rapaz, ó, tá aqui, ó, eu tenho aqui esse regime especial, eu tenho aqui um mandato de segurança, que era informação que era para passar para o posto, era lá o setor jurídico da Secretaria da Fazenda, era para ser o setor tributário, e não o contribuinte. Então, como nós fizemos aí o CIPAG, que é o sistema de controle, onde nesse sistema nós colocamos todos os regimes especiais dos contribuintes, colocamos todos os mandatos de segurança, ou seja, todas as informações extra-legislação do contribuinte vai para dentro desse sistema. E no exato momento em que em qualquer unidade da fazenda, seja ela posto fiscal, seja ela coletoria, que eu colocar o CGF desse contribuinte, essa informação vai ser capturada. E se esse documento tiver algum tipo de interferência tributária, e eu for calcular o imposto, ele já é calculado com essa interferência tributária. Tipo, o contribuinte ele tem uma carga líquida, ele não faz substituição pela saída, somente pela entrada. Na hora que eu colocar a nota fiscal que é destinada a ele, o sistema já calcula com essa regra. Então foi para dentro dele a regra de negócio. Nós não fazemos mais, eu acho que nenhum outro estado mais faz isso, né? Aquele cálculozinho na calculadora. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim. E quando é na calculadora, a gente sabe de qual saltear fazer o cálculo. Hoje, quando o sistema dá uma pane, você tem que recorrer, faz como é isso mesmo, né? Tentar lembrar como era o cálculo. Então, ele traz todas essas informações. O que é o Sicredi? Anteriormente, o Sicredi, ele é credenciamento, é uma prerrogativa concedida, é um benefício concedido pelo fisco a alguns contribuintes para que ele recolha aquele tributo que ele deveria recolher na fronteira, ele recolha um tempo posterior. Esse diferimento, vamos assim chamar, ele pode ser de 30 dias, pode ser até 120 dias. Mas geralmente ele é o seguinte, ele determina que o pagamento ocorra até o 20º dia do mês subsequente ao que ocorrer a operação.
Só que anteriormente, esse benefício não tinha controle. Então muitas vezes o camarada era diferido e não tinha o quê? O pagamento do imposto, não era acompanhado. E não tinha nenhuma tomada de decisão de forma mais efetiva. Com o Sicredi, você coloca o credenciamento, no exato momento que ele atrasa o recolhimento, o próprio sistema identifica que ele atrasa e automaticamente tira o credenciamento dele, para que ele não se perpetue com aquele débito. Então tira o credenciamento dele, enquanto ele não regularizar o débito, ele não tem mais aquele credenciamento. Isso se estende também às transportadoras. A transportadora, isso também nós vimos aqui, nós plagiamos a Paraíba, certo? A transportadora, ela recebe o credenciamento onde ele passa do posto fiscal, o contribuinte não for credenciado, a gente pega aquele débito e credencia na transportadora, responsabilidade da transportadora, e ela, por sua vez, só pode fazer a entrega da mercadoria após o recolhimento daquele tributo. Enquanto não houver o recolhimento, a mercadoria fica retida lá na transportadora até que o contribuinte efetue o recolhimento. Isso trouxe para a gente muitos ganhos. Primeiro ganho, redução do tempo de permanência dessas transportadoras na fronteira, nos postos fiscais. Por que isso é ganho para a gente? Porque um posto fiscal com muito caminhão, ele se torna um posto fiscal vulnerável, de fácil drible, de fácil ocorrência daquilo que não deve ocorrer. Então, para a gente, quanto menos o caminhão permanecer no posto fiscal, melhor. O ideal, aí vem a história do Canal Verde, o ideal é que a permanência dele se torne até desnecessária. Se torne até desnecessária e é para esse rumo que estamos caminhando. Então, esse foi um ganho para a gente. Qual foi o ganho da transportadora? A transportadora, por muitas vezes, ele vinha com mercadoria para 100 contribuintes, 99 efetuavam o pagamento e um deixava de efetuar a sua obrigação e aquele caminhão ficava todo retido, prejudicando quem? Transportadora e prejudicando os contribuintes que deixavam de receber a sua mercadoria em tempo hábil. Então, na realidade, isso foi um procedimento que eu diria que só teve ganha-ganha, não tem ganha-perde. Só que nós não poderíamos deixar a transportadora solta. Criamos um grupo para que acompanhasse as transportadoras. Hoje nós temos algo em torno de 120 transportadoras credenciadas, acompanhada por 10 colegas. Então o papel desses colegas é ficar diuturnamente acompanhando o débito da transportadora. Passou de um mês, ele vai lá na transportadora para saber se a mercadoria ainda se encontra no pátio. Se não tiver, o primeiro passo dele é autuar a transportadora. Se for quanto mais, ele perde o credenciamento. Então o credenciamento tornou-se para a transportadora um negócio, né, entrou no portfólio da transportadora, porque quando ele vai ao mercado oferecer o serviço dele, a primeira coisa que o contribuinte pergunta para ela é se ele tem credenciamento. Se não tiver, a possibilidade daquele cliente fechar com a transportadora é muito pouco, porque o contribuinte sabe que vai ter aborrecimento. Muito bem. Em seguida vem o COFIP. O que é o COFIP? O COFIP, ele é o controle, é uma pauta fiscal. O COFIP, ele é o sistema onde a gente faz a identificação do item. O registro de notas fiscais lá do Ceará, ele funciona da seguinte forma. Nós tínhamos a opção de fazer o registro antecipado a partir da nota fiscal ou a partir da emissão do manifesto. Nós optamos em fazer o registro da nota fiscal de forma antecipada a partir do manifesto. Por que a partir do manifesto? Porque através do manifesto você não só tem a nota fiscal, mas também tem o conhecimento, põe a basical do posto. E só com a nota fiscal você não tem o conhecimento de transporte e também ocorre muitos cancelamentos da operação e quando você já tem registrado. Então a gente optou em fazer a partir do manifesto, no primeiro momento. A tendência é que a gente siga para fazer as demais notas fiscais, se não tiver o manifesto, a gente fazer, mas num outro cenário. Muito bem. A gente visualiza, nós temos um grupo, além dos postos fiscais, nós temos um grupo funcionando em Fortaleza com 25 pessoas que trabalham no horário comercial, e ele só faz isso. Abriu o manifesto do caminhão, tão logo a transportadora transmite essa informação lá para a Receita Federal que chega no nosso banco.
Então nós tratamos essa nota fiscal e o caminhão ainda não saiu da origem, o caminhão ainda está transferindo viagem. Isso para a gente é bom por quê? Porque permite que o contribuinte ele possa recolher o seu tributo antes do caminhão chegar na fronteira. E ele assim procedendo, o caminhão não vai permanecer muito tempo. Quem já é credenciado, beleza, quem paga no mês seguinte. E quem não é, tem essa opção de pagar antes da chegada do caminhão na fronteira. E uma vez chegando, apenas se homologa, que é o que caracteriza o fato gerador, homologa que libera o caminhão. Isso trouxe para a gente uma redução do tempo de permanência do veículo enorme. Nós tínhamos uma média anterior em torno de 14 horas, um caminhão permanecendo no posto fiscal 14 horas, 15 horas, dependendo da situação. Hoje a nossa média é de 51 minutos. 50 minutos e queremos baixar mais. Nós estamos agora contratando algum recurso com o Profisco 2 e uma das metas nossas é reduzir ainda mais esse tempo, em torno de 40 a 30 minutos. Está baixo, tá não? Bom, e o COFIP, gente, só que para a gente fazer isso, eu teria que ter uma identificação automática do item, porque nós cobramos o imposto item a item, porque na nota só você pode ter produtos de tributações diferentes. Você pode ter na mesma nota produto sujeito à substituição tributária, outra sujeita a antecipado, nós fazemos essa antecipação. Então, uma nota só você pode ter tributações diferentes. Então, você não podia tributar somente pelo valor total da nota. A gente tinha que tributar item a item. E para isso, você tem que identificar que item é aquele. Antes, essa identificação era manual. Através do COFIP, a gente faz essa identificação automática. Nós estamos com índice de reconhecimento em torno de 93% de reconhecimento das notas fiscais que entram no estado do Ceará, que gira em torno de 30 mil notas fiscais dia. Esse grupo de 25 pessoas, eles conseguem registrar, em média, 16 mil notas dessas 30 mil que entram, ficando o restante para os postos fiscais. Nós estamos agora aumentando esse grupo para 50 pessoas, e nós queremos que eles, em 2016, nós registramos mais de 12 milhões de notas fiscais. Nós queremos que esse grupo responda por algo em torno de 8 a 9 milhões de notas fiscais, ficando muito pouco para o posto. Por que nós queremos reduzir esse registro do posto fiscal? Porque nós queremos que o posto fiscal, cada vez mais, ele seja uma unidade de fiscalização. Que ele faça a sua atribuição maior, que é de fiscalizar. Aquela coisa do colega estar lá, calculando imposto, cobrando, fazendo não sei o que, a gente quer que esse colega vá fiscalizar. É analisar a nota fiscal, se ela tem algum indício de irregularidade, é abrir o caminhão para verificar se tem algum indício de irregularidade da carga. É isso que nós queremos que o servidor faça do posto fiscal. Essa parte burocrática a gente está tentando reduzir cada vez mais. Até porque o servidor é muito caro para fazer atividades administrativas, atividades burocráticas. Então ele tem que ser aproveitado, otimizado para que faça essa atividade fim do fisco. O Ciscoex ele é um sistema onde a gente faz o controle das operações do comércio exterior, tanto exportação como importação. A partir do Ciscoex, a gente tem um controle de forma automática do que entra diferido, daquilo que entra no regime drawback e o que deixou de sair, porque o regime drawback tem prazo para saída. Então o sistema fica acompanhando. No exato momento que terminou o tempo dele sair e não sair, o sistema já acusa para o gestor da área de que aquela operação que ocorreu há 3 meses atrás da empresa X, sob o regime drawback, ele não foi concretizado, continua na operação interna. Então abre-se a ação fiscal para se apurar o que ocorreu. Ele vendeu na operação interna, o que ocorreu que ele não saiu, já que era operação de drawback e tem prazo para retornar. Então o Ciscoex ele tem essa tarefa de calcular também o imposto. Quando eu coloco a ADI, ele tem uma calculadora, quando eu coloco a ADI, ele arracha
todos os dados, todas as despesas aduaneiras, todo o valor da nota fiscal e faz o cálculo do tanto ICMS importação como ICMS substituição, se o produto tiver substituição tributária. Isso dá para o colega uma segurança. E aí nós estamos avançando. Onde é que está o avanço do Siscoex? É que agora essa atividade não está disponibilizada só para o servidor. Nós estamos disponibilizando agora para os despachantes. O despachante, sem que precise ir à unidade da fazenda, porque nós temos também outra ideia, né, perseguimos outra ideia, que é diminuir o fluxo presencial de pessoas e contribuintes nas unidades fazendárias. Então, o que ele puder colocar na internet para ele fazer, melhor. Então, o despachante ele já pode hoje colocar DI e a partir daí ele já saber qual é o valor do imposto, o sistema já gera o documento de arrecadação que tiver de gerar, e ele já vai, o posto fiscal, somente já com a nota fiscal de entrada emitida, o imposto pago, e o colega do posto vai tão somente homologar aquela operação. E fiscalizar, se ele assim entender que deve fazer. O Sisguarda está de vez por quê? Porque nós estamos ainda em desenvolvimento. Se você me perguntar, Pedro Júnior, onde é que está a mercadoria apreendida pelo fisco? Eu sei que no posto fiscal do Penaforte tem uma parte, no posto fiscal do Tianguá tem outra parte, não sei aonde tem outra parte, mas eu não sei qual o montante, qual a quantidade, qual o prazo de validade. Se o fiel depositário for de fora, eu não sei, porque nós costumamos deixar às vezes o contribuinte como fiel depositário, né, o próprio contribuinte, ou então o transportador. Então, eu não sei nada disso. Por quê? Porque não temos ainda um sistema que possa fazer esse controle. O Sisguarda, ele vai nos dar toda essa possibilidade. No exato momento que eu fizer a apreensão, eu vou jogar para ele todos esses dados. E o próprio sistema vai me dizer, olha, mercadoria X está retida com a empresa tal, ou com a transportadora tal. Então eu quero saber qual a mercadoria que a transportadora B é fiel depositário. Ele vai listar para mim qual é a mercadoria. O que tem apreendido no posto fiscal de Penaforte? Ele vai me listar qual é a mercadoria. O que está para vencer em termos de prazo de validade nos próximos 15 dias? Ele vai me dizer o que é que está para vencer. Porque aquilo que eu não consegui, porque vocês sabem que eu só posso levar a leilão a mercadoria depois que o processo é transitado e julgado. Enquanto é transitado e julgado, eu não posso levar a leilão. E muitas vezes, esse transitado e julgado demora. E muitas mercadorias perdem seu prazo de validade. Então a gente está tentando se antecipar para que a gente possa ou dar celeridade ao processo, junto ao contencioso administrativo tributário, ou então já fazer uma atuação. Se o processo for julgado improcedente e eu não leiloar e vencer, o Estado vai ter que pagar para o camarada, né? Vai ter que repor a mercadoria ou pagar o valor dele. Então assim é melhor a gente fazer a atuação pela instituição, né, que esteja precisando, e se o porventura for julgado improcedente, o Estado vai devolver o recurso que é devido ao contribuinte. Então o Sisguarda tem essa finalidade, de dar a gente uma ideia não, uma certeza o que é que está sob minha responsabilidade enquanto fiel depositário e o que é que está sob a responsabilidade de terceiros enquanto fiel depositário. O que foi doado e o que foi liberado mediante o mandato de segurança. O que é o Sanfit? Dentro daquela ideia de diminuir a ida do contribuinte às unidades fazendárias, nós estamos disponibilizando esse sistema, onde o contribuinte ele pode solicitar o contador do seu escritório, o contribuinte da sua sala, solicitar o registro de nota fiscal. Tipo, eu falei que nós temos aqui diariamente algo em torno de 30 mil notas fiscais que entram no estado do Ceará. Parte delas não são registradas nos postos. Por quê? Porque ou o contribuinte trouxe a nota no bolso, ou entrou por um desvio, entrou por qualquer outro local que não teve o registro. Então ele está disponibilizando para ele, de forma espontânea, através desse sistema, que ele solicite o registro dessa nota fiscal. Detalhe, ele só tem direito ao crédito depois que a nota é registrada. Então ele solicita virtualmente o registro dessa nota,
ou então solicita virtualmente a correção da nota fiscal, porque é muito comum a gente errar na tributação. A nossa legislação ela é muito louca, né? Nós temos uma caneta que, se for para o contribuinte do segmento X, ele tem a tributação. Essa mesma caneta, se for para a indústria, tributação é outra. Se for para aquele, já é outra tributação. Ou seja, o mesmo produto pode ter N tributações. E é muito comum, muito natural que se erre. Então, se é do contribuinte ir lá no fisco, ter o aborrecimento, se deslocar, entrar no processo e pedir a correção, ele pede virtualmente. E a ideia é que ele, no futuro, ele faça a correção e a gente só homologa se realmente é devido ou não aquela operação. Porque tem um ditado do Ceará, acho que do Nordeste todo, o quente se come pelas beiradas, né? Então o contribuinte, ele é aquela relação de, não vou dizer de amor e ódio, mas de confiança e desconfiança. Ele tem que estar se aproximando ali para tentar buscar uma confiança entre os dois, entre o fisco e o contribuinte. O SIGET, ele é um sistema não voltado para o trânsito, mas ele tem uma influência enorme no trânsito. Por quê? Porque ele é o nosso portal do contribuinte. É através do SIGET que a Fazenda diz para o contribuinte como é que a Fazenda está enxergando ele. Se eu sou contribuinte e quero saber o que é que a Fazenda tem a meu respeito, eu entro lá e faço a consulta. Aí a Fazenda vai me dizer, olha, tu está devendo o imposto do período X, tu está com atraso de recolhimento, tu está com atraso de obrigação acessória, a EFD que você não transmitiu, você está com termo de acordo vencido, ou seja, toda a história do contribuinte, o fisco está disponibilizando para ele próprio. Porque a ideia do fisco não é surpreender. Nós estamos saindo daquela história da pegadinha. Qual é a pegadinha? Eu sou agente do fisco, sei que o camarada está devendo, aí eu faço aqui um mandado de ação fiscal, eu vou lá e autuo imediato, por atraso de recolhimento ou por falta de recolhimento. O fisco está dando para ele a oportunidade dele recolher espontaneamente. E o recolher espontaneamente não quer dizer que ele não vai sofrer multas e juros, não. Ele não vai sofrer autuação. Ele não vai ter uma auto-infração com penalidade diferente. Mas ele vai recolher com a multa e com juros, aquela de 0,3% ao dia, limitado a 15%, salvo engano, e de 1% ao mês. Isso ele vai pagar, desde que ele atenda de forma espontânea. E o fisco ele notifica. É aquilo que o colega falou aqui, você estar mais próximo do fato gerador. Nós não queremos, nós estamos abandonando aquela história de fiscalizar os últimos 5 anos. Não, nós vamos voltar, vamos lá nós temos 2017, vamos lá em 2012, vamos fiscalizar esse contribuinte. Não. A nossa ideia é que a gente faça um monitoramento próximo do fato gerador, porque a possibilidade de receber é muito maior. Daqui a 5 anos eu vou atrás do camarada, ele não existe mais, o calote já foi dado. Daqui a 5 anos eu for atrás, o laranja, já tem outro laranja, não é mais o mesmo, ou seja, a possibilidade de a gente receber esse tributo é muito menor se eu ficar sempre olhando o retrovisor. Então a ideia é que a gente trabalhe sempre com 2 anos. Esse monitoramento, 2 anos, para que a gente tenha a condição de recuperar com maior agilidade, maior rapidez, o tributo devido. E assim, nós estamos nisso há 3 anos, o resultado tem sido bem satisfatório. Sem dizer que o contribuinte, ele fica atento, porque ele sabe que a coisa agora está mais próxima, ele não vai poder esperar que o fisco esqueça dele. Ele não vai esperar que o fisco, daqui a 5 anos, entra aí na prescrição e eu vou deixar de pagar esse negócio. Não, ele vai agora, o acompanhamento é mais próximo. Bom, dentro do sonho da tecnologia, nós enveredamos para a aquisição dos scanners. A Receita Federal passou 5 anos querendo comprar scanner para os portos. Não sei se vocês se recordam de uma briga que houve entre 2 fornecedores, Smith, que era representado aqui pela Hélio, e a VLI, que representava um grupo chinês. Foi justiça, foi uma brigadeira grande, deu prisão, deu uma série de coisas, até que a Receita Federal desistiu de fazer essa coisa.
A Receita disse, não, dentro desse ambiente nós não compramos mais. E o Ceará, em 2008, salvo engano, iniciou o processo de compra desses câmeras. Passamos 3 anos para comprar. 3 anos. Porque também as empresas brigaram, nós fomos. Essa compra foi bater no STJ, para que você tenha ideia. Foi bater no STJ. E o STJ, em todas as decisões, foram favoráveis ao fisco. Aí você pergunta, e qual era o motivo? Da querela, né? O motivo da querela. O motivo era somente um. Que uma empresa, ela apresentou um menor valor. No entanto, ela desrespeitava a legislação trabalhista dos operadores do equipamento. Enquanto que a legislação trabalhista dizia, ou melhor diz, que o operador ele só pode trabalhar 20 horas por semana, limitado a 4 horas dia, o camarada que apresentou a menor proposta, ele trabalhar 40 horas semanais, 8 horas dia. A legislação determina que o operador ele tenha 40% de salubridade. Ele ainda não dava nada. De nada. Ele determina que o motorista do scanner móvel ele tem salubridade e tem um horário diferenciado. Ou seja, nada de garantias trabalhistas a empresa que apresentou menor custo garantia. Por isso que o custo dela era menor. Então nós desqualificamos a proposta em cima exatamente da questão trabalhista e por isso ela recorreu mas foi derrotada em todas as instâncias que ela recorreu, porque não podia ser diferente. Afinal de contas, não poderia tirar do trabalhador o direito que a legislação lhe permite. Mas nós adquirimos 5 scanners, 4 fixos e um móvel. Equipamos nossos 4 principais postos com fixo e o móvel que fica. O móvel é o nosso elemento surpresa. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês alguns resultados desses scanners. E agora nós estamos desenvolvendo o CIOF. O que é o CIOF? O CIOF é um ambiente mais ou menos um pouco menor do que esse, onde nós temos 28 posições e temos aqui um telão com 10 video wall de 55 polegadas e cada posição dessa trabalhando com 2 monitores. Qual é a utilização desse ambiente? Nós fizemos, eu vou mostrar mais adiante, um levantamento, identificamos 65 pontos de fuga. Deixa eu passar logo aqui. Passa aí. Mais. Volta aí. Você vê naquele quadro à direita, aqueles pontos vermelhos são os pontos de fugas ou os desvios. Não é inteligente você sair edificando posto fiscal em todos os desvios. Não cabe na cabeça de ninguém. Né? Então, o que nós fizemos? Nós vamos instalar câmeras em alguns desses locais, em ponto convergente. E para isso, a gente vai utilizar a fibra ótica. Esse quadro do lado da esquerda, à direita de vocês, isso aí é uma fibra ótica que o governo do estado lançou ainda em 2010, salvo engano, 2012. E toda através dessa fibra ótica, nós estamos interligando nossos postos fiscais. Nós só tem 7 que está faltando, que nós já vamos instalar agora a partir do Profisco 2. Nós temos posto com link de Oi, da Oi, que não atende, vive mais no chão do que no ar. Né? Quando não é o link da Oi, é rádio, que é pior ainda. A Oi abandonou a tecnologia de rádio e ela não investe mais e a manutenção é sofrível. Então nós estamos saindo disso aí para ir para a fibra ótica. O que é a fibra ótica? Porque a fibra ótica ela nos dá condições de velocidade de dados, permite tráfego de imagens e voz. Outro detalhe. A estrutura é do próprio Estado, então o custo disso aí vai baixar bastante. Então nós reduzimos muito o custo, além de ganhar eficiência. Por favor, volte lá. Então o CIOF vai fazer uso dessa tecnologia para que a gente possa estar desse ambiente acompanhando as operações do posto fiscal, auxiliando os colegas. Da hora que eu vou lá no posto, a gente tem o CFTV, onde
em outros termos, né, assim, bem popular, seria um Big Brother, né, onde nós estaríamos acompanhando as operações dos postos fiscais, toda a movimentação dos caminhões, a movimentação interna do posto, e na hora que a gente visualizar algo que levante a suspeita, a gente entra em contato com o posto para que ele faça a intervenção junto àquela carga. Detalhe, o CIOF ele tem autonomia hierárquica em relação ao posto. Hierarquicamente ele está superior ao posto. Exatamente para que quando ele determinar que faça, é uma determinação, não é um pedido. Ele não está pedindo ao administrador que faça isso ou faça aquilo, não. Ele está determinando que seja feito. A questão dessa coisa do pedir, vocês conhecem uma ferramenta chamada BPMS. No processo do posto, nós estamos colocando a camada de BPMS para quê? Para que o servidor não deixe de cumprir determinadas etapas. É muito comum os colegas etapas importantes deixar de fazer, porque não interessa, isso é bobagem, aí ele pula aquela etapa. Lá na frente a coisa acontece porque ele cumpriu aquela etapa. Então o BPMS, ele vai, o servidor ele vai seguindo o processo e ele não vai poder pular nada que não foi determinado que ele fizesse. Por exemplo, a análise da imagem do scanner, que é um problema que nós temos que resolver. Os colegas, tem colegas que se identificaram perfeitamente com o scanner na análise da imagem, outros não, têm dificuldade. Outros têm dificuldade porque sequer tentam aprender. Então nós estamos colocando no processo isso como um passo obrigatório. Ele vai ter a obrigação de analisar a imagem do scanner. Ele só passa para a etapa seguinte depois que analisar. Ele vai poder marcar que não analisou, mas vai dizer por que não analisou. Não analisou porque o equipamento está em manutenção, não analisou porque não entendeu ou que não viu, ou seja, mas ele vai dizer lá o que deixou de fazer. E a conexão do fibra ótica, eu falei para vocês que é a conexão mais rápida em relação a dados de transporte de dados, voz e imagem. O Pedro, pode sair tudo. Voltando. Aí. Bom, como eu falei no início para vocês, nós investimos na construção de 3 postos. Aqui é construção, não foi reforma. Os postos eram tão ruins que não dava condição de nada, que nós resolvemos não aproveitar aquele local. Estrategicamente ele não era legal, então nós mudamos, fizemos em outro local, de forma mais estratégica, mais longe da cidade. Posto fiscal perto da cidade é uma desgraça, né? Então a gente afastamos o posto da cidade, certo? Para que ele fique mais o pessoal se concentre mais, né? Então construímos 4 postos fiscais, 3 postos fiscais, Pena Forte já vai entrar, e o Aracati, que foi um posto que nós construímos em 2006, nós fizemos uma ampliação para que ele pudesse recepcionar toda a tecnologia que estava sendo montada. Com relação ao Parambu e Jati, nós construímos novos alojamentos, porque o alojamento que tinha lá não era alojamentos bons, e não era alojamento que desse uma condição melhor do colégio repousar. Então nós construímos novos alojamentos para eles. Os demais postos não, nós fizemos somente reforma de manutenção. Um conserto de uma coisa, pintura de outra, ampliação de alguma área, algo desse tipo. A estrutura do posto fiscal aeroporto é uma estruturazinha muito fraca. Então quando a Receita Federal saiu, que foi para uma outra estrutura, nós passamos a utilizar a estrutura, que ainda não é uma estrutura boa. Mas lá nós não podemos investir agora, porque o aeroporto ele foi privatizado recentemente, e estamos esperando ainda o que a nova empresa vai fazer. Existe o projeto de mudar o terminal de carga, se mudar a gente vai ter que ir junto, então por enquanto não tem nenhum investimento para isso aí. E fizemos a instalação de balança dinâmica. São balanças em que o caminhão é pesado em movimento, numa velocidade não superior a 10 km. Ele não precisa parar, em movimento. E no momento que ele está sendo pesado, ele também está sendo escaneado. A próxima foto aí até caracteriza isso aí. Pronto. Aí nós temos a imagem do scanner, está à direita, e temos a imagem aqui do scanner ball. O da direita, se vocês observarem,
nós temos o scanner, que é esse portal, e no piso tem duas placas. Aquilo ali são as balanças dinâmicas. Ou seja, o caminhão está trafegando, ele está sendo escaneado e está sendo pesado. E esses dados vai lá para o posto, o colega, ao pegar a nota fiscal dele, fazer toda a análise, se tem excesso de peso, se não tem, se a carga demonstra alguma anomalia. E esse aqui é o scanner móvel. Eu queria que a nossa Vedete, porque pelo efeito surpresa dele, ele sempre está pegando algumas coisas do pessoal, porque é uma tendência natural. Se eu estou errado e eu sei que ali existe uma fiscalização mais forte, então eu vou para outra alternativa. Eu vou para onde não tem essa fiscalização. É aí onde o scanner móvel ele surpreende o pessoal. Passando. Bom, dentro daquela filosofia do CIOF, de você observar tudo, a gente está lá com o rastreamento, viabilizar o rastreamento da carga. Eu estou aqui e trazer para exemplos daqui. Eu estou lá no posto de Wilson Lopes, lá na Cajazeira, e vem uma carga de uísque aqui para João Pessoa, mas eu vejo que o destinatário é uma ME, é uma empresa pequena, e me salta aos olhos que aquilo dali está farejando uma sonegação. Então o que eu posso fazer? Eu posso criar uma rota para ele. Ele vem para João Pessoa, então eu crio uma rota para ele ao longo da 230. No exato momento em que ele for passando nas câmaras de OCR, eu vou registrando essa rota. Mas se ele fugir da 230 e for lá para Patos, não, porque 230 passa lá. Mas se for para outra cidade, fora da 230, na hora que o OCR dessa outra estrada pegar, ele já alerta dizendo, ó, esse camarada está fora de rota. Se ele está fora de rota, ele não vai para Cajazeira. Né? Isso aí, gente, é um investimento que nós iríamos fazer, que está orçado em 30 milhões de reais. Só que fizemos fizemos um convênio com a PRF. E nós vamos utilizar o sistema Alerta Brasil da PRF. Então nós temos aqui, dentro do estado do Ceará, essas câmeras azuis são as câmeras do DENIT, com OCR, e as câmeras em vermelho são as câmeras do DETRAN, também com OCR. Então eu vou ter esse mundo de câmera para fazer o rastreamento da carga. Eu não vou precisar botar um chip na carga. Eu não vou precisar botar um cadeado eletrônico na carga. E aqueles 30 milhões que ele disse que a gente ia investir, nós vamos colocar onde? Nesses pontos onde você vê que quase não tem câmera, que entender ser necessário. Então nós estamos presumindo que esse investimento seria de 30 milhões, deve cair aí para algo em torno de 3 milhões de reais. E todas as outras câmaras a custo zero. E outro detalhe, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, ela está aberta para fazer convênio com qualquer estado. Além dessas câmaras, a NTT também vai fazer a instalação de umas câmaras lá para a gente. E tem um outro operador, que é o operador do Brasil ID, que é a Blue Corp. A Blue Corp também entrou no circuito, já está instalando câmaras no Maranhão, salvo engano instalou já no Pernambuco, sei que tem um colega do Pernambuco aqui, mas ele vai começar a instalar câmaras também lá no Ceará. Então, a nossa conta é que a gente vai ter algo em torno de 200 câmeras de todos esses operadores para a gente fazer o acompanhamento da carga, tanto nas rodovias estaduais, federais, como também na região metropolitana de Fortaleza. Passando ele. Bom, qual foi o investimento que o Ceará fez nesses últimos anos? Nós já investimos 102 milhões de reais na fiscalização de mercadoria em trânsito. Gastamos 47 milhões para fazer os 3 postos, 8 milhões para ampliar o Aracati, gastamos 320 mil para fazer os 2 alojamentos que eu falei para vocês, 6 milhões para instalar as balanças, e cada posto desse tem 2 balanças, uma para a entrada e outra para a saída do veículo, 38 milhões na aquisição, manutenção e operação das balanças por 36 meses. Nesse momento nós estamos elaborando o aditivo, não cabe mais. Nós estamos elaborando nesse momento o regime
o tempo de referência para contratar novamente manutenção e operação dos scanners. Aí vai ser um custo menor porque não tem mais aquisição, né? E adquirimos à época 37 veículos que nós vamos adquirir agora, porque já estão com 8 anos de uso. Já estão com 8 anos de uso, então precisam ser substituídos. Então agora, investimentos que nós temos já agendados, aprovados, como o BID do Profício 2, 18 milhões para aquele CIOF, que nós já estamos gastando com recurso próprio. Nós temos mais aquisição de mais 40 veículos, o sistema Cisguarda, que está lá também. Então nós temos aí, o Profício do Ceará vai fazer algo em torno de 70 milhões, com a mercadoria em trânsito, vai dar algo em torno de 12 milhões de reais para fazer investimento. Então assim, o Ceará é o estado que não se furtou a investir na mercadoria em trânsito. Agora, por quê? Por entender que a mercadoria em trânsito é importante para a arrecadação do Estado. E aí, no outro quadro, passa aí, por favor. Eu vou mostrar aqui para vocês algum resultado do scanner. Nós temos ali pneu, o que era aquela carga ali? Era trânsito livre, 105 pneus, salvo engano. Era Rio Grande do Norte, Maranhão. Rio Grande do Norte, Maranhão. Quando ele foi passar no Tianguá, o scanner mostrou que ele só tinha, acho que era 28 pneus ali só. O cara foi autuado 2 vezes. Foi autuado os 28 sem nota fiscal e foi autuado a diferença pelo internamento dentro do Estado. Então foi 2 autos de infração só aí. Ali ele vinha com 360, a nota fiscal de 360 cadeiras. O scanner mostrou que tinha muito mais. Levou para o galpão, contou, tinha 2.000 cadeiras. Um detalhe, viu, gente? O auto de infração, o scanner, ele não te diz exatamente o que é que está sendo, o que é irregular. Não, ele te dá um indício e você tem que materializar esse indício para poder fazer o auto de infração. Você não vai fazer o auto de infração em cima de uma imagem sem você saber exatamente se quantificar o que é que está aí. Você tem ali embaixo, o cara vinha com cimento, dizendo que era cimento, na verdade era 3.360 fardos de escola. Aqui embaixo, acho que a mesa não dá para vocês verem, mas aqui embaixo, para mim é o auto mais inusitado que existe, que é um auto de gás a granel, um gás que vem daquele cilindro, né, que você não vê nada de fora, mas o scanner mostrou que ele vinha carregado com a metade de gás. Quando a gente pesou, o caminhão aqui simultaneamente é pesado, ele acusou realmente a diferença. Passando ali. Isso aí é cocaína, que foi pego pelo scanner móvel. A Polícia Rodoviária Federal vinha acompanhando esse caminhão, entrou do baú e não localizou a cocaína. Por sorte, o nosso caminhão estava lá no posto do Parambu. Aí o colega se aproximou lá do policial, para passar aqui no scanner para ver se tem alguma coisa. E quando passou, identificou aqueles 3, fundo falso, né? Ali é fundo falso, por isso que o pessoal da polícia não encontrava nada, localizou 300 kg de baixa de cocaína. Avançando. O camarada vinha com a nota fiscal de peixe. Aí o colega percebeu que lá no fundo do baú a imagem era diferente das outras. Como era um caminhão frigorífico, que a gente não abre o caminhão frigorífico do posto, então nós marcamos e o colega acompanhou o descarregamento lá no destino e era 5.000 quilos de camarão. E aqui embaixo, 134 mil carteiras de cigarro, ele vinha com a nota fiscal só em displays. Quando o colega abriu, quando você abre a porta do baú, só vê os displays, né? Mas a imagem mostra que lá por trás estava o cigarro. E assim, tem exemplos desse tipo aí. Por favor. E aí, qual é o impacto da fiscalização de mercadorias do total arrecadado pelo Estado? Nós tivemos, em 2015, uma arrecadação anual do Estado como um todo de 9.859 milhões. Desses, 2.551 milhões foi proporcionado pelo trânsito. Ou seja, em 2015 ele teve uma participação de 26% da arrecadação. Então, os outros estados eu não sei se isso é importante, mas para o Ceará é. O Ceará morre e não abre mão desses 26%
da arrecadação que ele lança pelo mercado em trânsito. Em 2016, aí já foi virada o resultado da crise, né, de 2015, que foi para 2016. O Estado teve uma arrecadação de 10 bi e 400 e o trânsito participou com 2 bi 274. Ele diminuiu, não foi? Ele lá foi 2 bi 500, aqui foi 2 bi 274, com uma participação de 22%. Isso denota o quê? Que por conta da crise houve retração das aquisições por parte dos contribuintes, né? Uma retração das aquisições. Então nós temos aí, tem de antecipado. O que é um antecipado? Eu não sei se a substituição tributária é comum para todo mundo. A substituição tributária, Mato Grosso é garantido, né? É garantido, e outros eu não sei como. A substituição tributária, o antecipado, é uma parte da receita do ICMS que ele iria recolher quando da venda do produto, ele recolhe na entrada do produto. Ele recolhe, ele antecipa parte daquela receita, daquele imposto, leva a crédito e recolhe a diferença quanto à venda do produto. Substituição tributária, todo mundo sabe, cada vez mais crescente, substituição tributária cada vez mais cresce, né? E a gente tem que ter um rigor muito grande com a substituição tributária, porque junto com a substituição tributária vem o quê? O subfaturamento. Né? Então a gente precisa estar atento com a substituição tributária. Os autos de infração foi em 2015 17 bilhões e agora 18 bilhões. Com detalhe, claro que por força da retenção da mercadoria, a liquidez do auto de infração emitido pela mercadoria em trânsito, ela é muito alta. É muito alta. Nós lavramos algo em torno de 12 mil autos de infração e desses, em torno de 9 mil são pagos. Né? Agora, se pergunta, é porque os autos são perfeitos? Não, é porque você está de posse da mercadoria e o camarada quer a sua mercadoria para poder continuar. Certo? Então a gente tem essa liquidez muito elevada em relação à infração. O DIFAL, olha o saldo do DIFAL. Alguém sabe dizer por que esse saldo? Emenda constitucional. Né? Em 2015 era de 40%, aliás, 2015 ele não tinha nada, que foi em dezembro, né, que entrou. 2016 é 40% e agora nós estamos com 2017 com 60% e indo para 100% em 2019. E eu lhe garanto, se não tiver ninguém cobrando esse DIFAL na fronteira, ele não vem por obra de graça do Espírito Santo ou porque o contribuinte é bonzinho, não. Certo? Principalmente porque esses são impostos referente a operações destinadas à pessoa física e jurídica não contribuinte. Né? E seria maior se não fosse aquele mandato de segurança concedido pelo TOFM, onde retirou dessa cobrança as empresas do Simples, né? Então seria bem maior. Então assim, todos os estados consumidores vão ser bastante impactados positivamente pelo DIFAL. Positivamente. Aí temos o ICMS Transporte de Carne, tem um dado bastante representativo. O adicional FECOP, que é a questão do fundo de pobreza, né? Que todos os estados cobram, pelo do Nordeste. Bom, de tal maneira que aí está demonstrado qual é o impacto da arrecadação proporcionada, lançada do posto fiscal, lançada pela Secretaria do Mercado de Trânsito, em relação ao total arrecadado pelo Estado. Ameaças. Quais são as ameaças? Pessoal, em 2007 foi feito o concurso, o trânsito recebeu 150 pessoas, desses 150 talvez hoje tenha uns 60 só, porque os 100, essa diferença, parte foi para a auditoria ou parte saiu do fisco. Porque o concurso, ele tem um lado bom e tem um lado ruim. Qual é o lado ruim? É que vem muitos concurseiros. Então a proporção que eles vão sendo chamados próximo das suas cidades, eles vão se deixando o fisco. Né? E muitas vezes deixam depois de terminado o prazo lá dos 2 anos em relação ao fisco, você não poder mais chamar ninguém. Nós tivemos isso muito forte na atividade de informática. Nós fizemos um concurso para 62 analistas. Com 2 anos, nós perdemos 22 e não pudemos contratar mais, porque já tinha decorrido o prazo do concurso. Aí o Estado passou a contratar o terceirizado. Quando foi agora o TCE, agora essa semana, chegou uma notificação do TCE, Estado negativo.
a sua estrutura, existe o profissional de analista de TI. Então, se você está precisando, faça concurso e não faça terceirização. Então, nós saímos de Fortaleza com essa novidade lá no TCE, impedindo a contratação de terceirizado para essa área. Bom, acho que conclui aí. Então, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Desculpa a menina ali por elas estarem, né? E a todos vocês, foi um prazer.